Será que na hora de construir um prédio, o pedreiro vai colocando um tijolo em cima do outro aleatoriamente? E na hora de sair para uma viagem, o turista vai andando sem destino, sem saber qual que é o transporte que vai pegar, em que direção vai vir, onde vai dormir, o que vai visitar? Claro que não, né? Tanto o pedreiro quanto o turista têm planejamentos prévios. O pedreiro segue o projeto feito pelo engenheiro e o turista o roteiro preparado anteriormente. E com a redação não é diferente. Nós temos que fazer um planejamento, um esqueleto, construir um projeto de texto, que é o tema da nossa aula de hoje. O que eu mais escuto é: professora, eu não sei por onde começar. Professora, eu tenho 1000 coisas para dizer e na hora de escrever a redação eu me perco. Para esses dois problemas, a solução é a mesma, tem que ter projeto de texto. E o projeto de texto é o esquema, é o esqueleto, é o planejamento que fazemos antes de começar o rascunho. Isso mesmo, eu faço projeto, depois eu faço rascunho e depois eu passo a limpo a versão final que vai ser entregue para ser corrigida. Nossa, mas que perda de tempo! Vai por mim, não é perda de tempo. É fundamental e é complexo e tem que ser muito bem pensado. Você deve se lembrar lá no primeiro vídeo, lá eu disse que, na minha opinião, a competência mais difícil é a competência 3, que é justamente a que trata do projeto de texto. Mas eu disse também que, apesar de ser a mais complexa, para mim ela é a mais importante. O 1000 depende muito dela. Sem um bom projeto de texto, o 1000 não vem. Na realidade, eu diria que não vem nem o 800, já que se você não entender o que é planejamento de texto, e você não vai sair nem do nível mediano. E eu digo isso porque um projeto de texto evidencia, ele mostra que eu sei o que eu estou fazendo, que eu sei exatamente o que eu quero do meu texto e o que eu vou fazer nesse meu texto. Então, como a questão é complexa e importantíssima, eu vou dividir isso em vários vídeos. Nesse aqui, eu vou te explicar de maneira geral o que é projeto de texto e de onde você precisa partir para fazer uma redação perfeita. Aqui, eu vou tratar da compreensão do tema, de como eu problematizo isso para definir a minha tese, como eu seleciono os argumentos que eu usarei para defender a minha tese e, por fim, quais as soluções, as propostas de intervenção para solucionar os problemas discutidos. Você vai sair desse vídeo sabendo fazer pelo menos o esqueletão do seu texto dissertativo argumentativo. Nos próximos vídeos dessa série sobre o projeto de texto, a gente vai analisar na prática como que esse projeto de texto fica evidente do texto desenvolvido e vai se aprofundar nos outros procedimentos que precisam ficar claro desde o planejamento, que são mais do que apenas selecionar as informações que eu vou usar como argumentos, mas também como que eu relaciono, organizo e interpreto essas informações. Mas como eu disse, isso vai ficar para os próximos vídeos. E vamos lá ao que nos interessa agora. Como eu estava dizendo, o projeto de texto ele está relacionado à competência 3, que trata da seleção, relação, organização e interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos. Então, eu tenho que selecionar informações, fatos, opiniões e argumentos que eu vou usar na minha redação para defender a minha tese. Mas selecionar informações, fatos, opiniões e argumentos sobre o que mesmo? Tem um passo anterior aí, né? Peguei a minha proposta de redação, vou ver qual é o tema. Qual que foi o tema da redação do ano passado mesmo? Foi cinema. Não, não foi. Todo tema de redação, seja do Enem, de vestibular, de concurso, é muito mais específico que isso. O tema do ano passado foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Não foi cinema, não foi acesso ao cinema, foi democratização do acesso ao cinema e no Brasil. Não dá para esquecer de que contexto que ele está apontando. Então, o primeiro passo do meu planejamento é compreender o tema em todos os aspectos que ele aponta. E eu não posso esquecer nenhuma das palavras que ele traz. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Entendido isso? Beleza. Então, a compreensão global do tema, check. Vamos então para o segundo passo. Sempre os temas de textos dissertativos e argumentativos trarão questões problemáticas de ordem social, política, cultural. Em outras palavras, serão sempre temas de questões possíveis de serem discutidas porque estão envolvidas com problemas, com algo que tem desdobramentos negativos, sobre os quais nós podemos desenvolver a redação. E aí, sempre ao pensar sobre esses problemas que o tema da redação traz, eu preciso decidir qual é a minha posição, qual que é a minha opinião, qual que é o meu posicionamento, ou seja, qual a minha tese.
tema do nosso último vídeo. Então, depois que eu entendi o tema, eu tenho que me posicionar diante dele, definindo a minha tese. Em breve, a gente vai analisar cuidadosamente o projeto da redação de uma aluna minha do ano passado que tirou 980. Mas eu já adianto que a tese dela era que os direitos sociais, como acesso a lazer e cultura, são assegurados pela Constituição, mas ficam restritos ao papel, já que na prática o brasileiro não tem acesso ao cinema, por exemplo, e algo precisa ser feito para se democratizar esse acesso e garantir esses direitos efetivamente. Se eu pensar no tema impacto do uso dos smartphones pelos jovens do Brasil, uma posição possível, como vimos lá no outro vídeo, é de que o uso excessivo de smartphones pelos jovens pode levar a problemas de saúde. Ou seja, meu segundo passo para a produção de uma redação é a definição do meu posicionamento sobre a problemática colocada pelo tema. Defini a minha tese, então? Check! Aí chegamos no terceiro passo. A gente conversou lá atrás sobre o fato de todo texto ter uma função social, um motivo para que ele seja produzido. E você já sabe que a função social de um texto argumentativo é defender um ponto de vista. Mas uma defesa não pode ficar só na afirmação da tese. Eu preciso comprovar a minha tese. Isso é, além de definir essa tese, eu preciso comprová-la, eu preciso justificá-la para convencer o meu leitor de que o meu ponto de vista é válido. E como que eu vou fazer isso? Pela apresentação de argumentos, claro, todo mundo já aprendeu isso aí. Cheguei então na fase da seleção. Eu vou ter que selecionar entre as informações que eu sei sobre aquilo, quais são as melhores para convencer o meu leitor de que eu estou certa. Se eu tenho muitas ideias, eu tenho que avaliar, tenho que pensar e usar a minha inteligência para definir quais são os 2 melhores argumentos para persuadir. Pegando a temática impactos do uso dos smartphones pelos jovens no Brasil, para a qual eu vou defender a tese de que o uso excessivo de smartphones pelos jovens pode levar a problemas de saúde, posso desenvolver argumentos de que, por exemplo, o uso excessivo pode levar a problemas de saúde física, como a insônia provocada pela diminuição da produção de melatonina, o hormônio do sono, que é inibida pelo contato com a luz da tela, que é um argumento 1. E também, como argumento 2, que o uso excessivo também leva a problemas de saúde mental, já que essa insônia pode favorecer o desenvolvimento de ansiedade e depressão. Então percebam, eu tenho uma tese, um argumento 1 e o argumento 2, ambos argumentos que me ajudam a comprovar que o uso excessivo de smartphones pode levar a problemas de saúde nesses jovens, nesse caso pela especificação de que tipo de problema de saúde eu estou falando. É uma estratégia possível na hora de selecionar argumentos. Na redação da Bruna, no ano passado, em que ela defendeu que direitos sociais, como acesso a lazer e cultura, são assegurados pela Constituição, mas ficam restritos ao papel, já que na prática o brasileiro não tem acesso ao cinema, por exemplo, a estratégia usada por ela nos parágrafos de desenvolvimento para comprovar essa tese foi problematizar a falta de acesso ao cinema e à cultura como direitos que poderiam ser assegurados caso se democratizasse o acesso ao cinema no Brasil. Então, a problematização é uma outra estratégia que eu posso usar na hora de selecionar argumentos. Ou seja, eu escolho aqueles que dizem respeito a consequências, a desdobramento do problema social que a problemática me impõe. Então, o argumento 1 estava relacionado aos problemas sociais causados pela falta de acesso à cultura, como preconceito, por exemplo. E o argumento 2 aos problemas causados pela falta de acesso ao lazer, mais especificamente aos problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. Ou seja, ela defendeu a tese dela de que a realidade deveria ser diferente, ela escolheu a estratégia da tese por contraste, em que os direitos sociais não são garantidos e desenvolveu mostrando que isso causa uma série de problemas. Então, para o desenvolvimento, ela escolheu problematizar. Em outras palavras, ela problematizou a questão, desdobrando e repercutindo o problema a respeito do qual ela se posicionou na tese. Mostramos aqui seleção de argumentos que especificam o problema e que problematizam, mas poderia também, por exemplo, ser uma causa e uma consequência, entre outras estratégias que a gente vai ver aí no decorrer do curso, que a gente pode usar na hora de selecionar argumentos. Mais um passo, seleção do argumento 1 e do argumento 2. Check.
Até aqui nós vimos então 3 pontos que precisam estar claros no projeto de texto, no esqueletão do projeto de texto. Compreensão do tema, definição da tese e seleção do argumento 1 e 2. Chegamos então no último ponto que precisa existir nesse esqueleto geral e que é o que vem lá na conclusão, a proposta de intervenção. Logo mais a gente vai aprender os elementos que precisam aparecer nessa proposta de intervenção, mas por agora a gente só precisa entender que a proposta não é algo desconectado do resto do texto. Muito pelo contrário, ela faz parte do projeto. Se eu tenho uma tese, uma opinião, se eu tenho 2 argumentos para comprovar essa tese a respeito desse tema, e, em geral, esses 2 argumentos tratam de 2 problemas a que a tese está relacionada, ou às vezes a própria tese já trata desse problema, agora, na conclusão, eu preciso apresentar a solução para esse problema, que foi discutido, né? Isso quer dizer, se lá na minha temática dos smartphones eu falei do problema físico da diminuição da produção de melatonina pelo contato com a luz na tela causando insônia e do problema da saúde mental que essa causa, minha proposta de intervenção tem que estar relacionado a isso e não ao sedentarismo ou isolamento social, por exemplo, que até são questões que poderiam aparecer na discussão dessa temática, mas que não foram os argumentos que eu escolhi, que eu selecionei, e sim insônia pela diminuição de melatonina e depressão e ansiedade favorecidas pela insônia. Então, tenho que já ter em mente aqui, desde o princípio dessa elaboração do projeto de texto, uma solução, que pode ser, por exemplo, o desenvolvimento de celulares que não emitem luz azul, ou que o usuário deixe de usar celular depois das 20 horas, qualquer solução para os problemas discutidos. Já na redação da Bruna, sobre a democratização do acesso ao cinema, ela argumenta o tempo todo sobre os problemas causados pelo fato de direitos sociais como acesso a lazer e cultura não serem assegurados, né? Para, na conclusão, defender que se o acesso ao cinema fosse democratizado, considerando que o cinema leva cultura e, ao mesmo tempo, lazer à população, se resolveriam os problemas apresentados. Ou seja, é uma solução para o problema apresentado, demonstrando que há um projeto de texto redondo. Fecha-se a discussão que foi feita durante todo o texto. Último passo, definição da proposta para a solução dos problemas abordados, check. E com isso, nós chegamos ao fim dos elementos que precisam estar claros nesse esqueletão, nesse projeto básico de texto. Compreendi o tema, defini a tese, selecionei argumento 1 e argumento 2, ambos para comprovar a minha tese. Propus a solução dos problemas discutidos, ou seja, eu fiz a proposta de intervenção para os problemas ou para o problema abordado, pronto, fechei o esqueleto. Esses são os pontos gerais, os pontos de partida para a construção de um texto. Agora é a sua vez de pôr em prática. Em breve eu volto para mostrar como que esses projetos de textos ficam evidentes na redação pronta, algo que as bancas precisam ver, e a partir dessas análises das redações, nós vamos nos aprofundar nos outros aspectos do projeto de texto, que são os verbos relacionar, organizar e interpretar lá da competência 3. Mas isso é assunto para logo menos. Por hoje é isso, até breve!